Bom dia, amados. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, amados. Opa, estamos juntos. Bom dia a você que também está aí conosco, nos acompanhando. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a sua família. Vamos para a nossa devocional da manhã. Peço aos amados que abrem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Estaremos encerrando a pastoral. Você que acompanhou no boletim, tivemos, eu creio que 5 pastoral com essa, sobre a importância da igreja. O amor que nós temos pela igreja. E por que nós devemos ter esse amor e o que nós devemos também fazer na igreja. Atos 2,42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai Celeste, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, graça e misericórdia em nos salvar. Nós que estamos separados da família do Senhor, nós que em nossos delitos e pecados não éramos tidos como teus filhos, membros da tua igreja, membros da noiva de Cristo. Mas aprove ao Senhor, por tua vontade, por tua eleição, pela tua graça e misericórdia, nos inserir nesse corpo maravilhoso que é a tua igreja. Pai querido, que a partir dessas primícias da graça, do favor imerecido do Senhor, possamos entender, valorizar e participar da tua igreja, não como aqueles que apenas sentam nos bancos, ouvem as palavras e vão embora, mas sim como aqueles que desejam fazer isso, se alegram em fazer isso, fazem isso com amor, com perseverança e também em comunhão, agem como parte, colaborando, participando, trabalhando, vivendo e agindo dentro da tua igreja e fora dela, como que cada um sendo a própria noiva de Jesus. Ajuda-nos a entender a importância da tua igreja. Nós te suplicamos, nós te pedimos, no nome de Jesus oramos. Amém. Amados, a nossa quarta e última razão de importância da igreja. Antes, preliminarmente falando, nos últimos dias que estamos vivendo, muitos tratam a igreja, e quando nós falamos a igreja, é a igreja local. Não corra o risco de entender que você indo em qualquer igreja, ou estando em qualquer igreja, no dia do Senhor ou não, você está fazendo a sua parte. Isso não existe, nunca existiu, tanto na Bíblia, quanto na igreja primitiva, como a de Atos dos Apóstolos. Tanto é que a maioria das cartas, epístolas pastorais, elas são endereçadas a uma igreja que tem um endereço, que tem uma geografia, que tem uma cidade, que tem um nome. Se você talvez nunca reparou nisso, ou pensou a respeito, as epístolas de Paulo, a partir do livro de Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, não é epístola de Paulo ao universo de igrejas, não. Roma, Galácia, Colossos, Coríntios, Tessalônica,
e assim por diante. Filadélfia, Filipenses, Filipo, enfim. Também as igrejas identificadas, 7 no livro de Apocalipse, endereçadas pessoalmente pelo próprio Senhor da igreja, Jesus Cristo, a igrejas com nomes, com endereços, com épocas. Certo que, como palavra de Deus, serve para todas as eras, mas sempre foi assim. Então, a narrativa de muitos hoje não compromissados com a igreja local é de que, eu faço parte. Isso vem, infelizmente, colaborar quando se tem uma denominação, não que denominações são de todo ruim, mas isso prejudica. Porque falar assim, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Membro de que igreja? Que cidade? Que bairro? Quem é o conselho pastoral que cuida de você e da sua família? Não, mas eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não vale nada, está sendo gravado, vou falar de novo. Não vale nada se você não for o membro de uma igreja local, mesmo que presbiteriana, batista, metodista, o que for, mas membro e arrolado nessa igreja. Onde você não só é pastoreado, cuidado em todas as suas necessidades espirituais, mas também você tem responsabilidades espirituais e eclesiásticas para com essa igreja. Tanto é que quando se nasce, é na igreja que depois de um tempo vai ser batizado como infante. Para isso tem que ser membro da igreja. Tanto é que quando morre, se vela ou na igreja, onde for, não estão mais velando na igreja, não sei porquê, sendo membro tem direito, e é muito bom velar na igreja, o morto. Faz um culto, o pastor dá a palavra, traz consolo, traz conforto, mas tem que ser membro da igreja, membro arrolado na igreja. Casamento, mesma coisa. Quando fica doente, mesma coisa. Quando precisa de aconselhamento pastoral, mesma coisa. Tudo fazendo parte de uma igreja local. Junta diaconal, não serve à igreja presbiteriana, serve à igreja local. Responsabilidade e dever deles. Presbíteros, não serve à igreja presbiteriana do universo, não, da igreja local. Assim, as suas responsabilidades, as suas particularidades. Então, não caiam nessa narrativa ou pensamento de alguns que avogam isso, dizendo, não, eu sou da igreja assim. Não, não é. Seja que denominação for, você precisa ter um compromisso, o seu nome no rol de membros da igreja local. Daí tem catecúmenos, daí tem preparação, daí tem o exame do conselho, daí se o conselho passa a essas pessoas, esses irmãos que fizeram catecúmeno, cumpriram tudo que tinha que cumprir, vai trazer para o rol de membros. Então, a igreja, ela tem toda essa importância. Mas indo para o texto, já vimos então que na igreja primitiva, e repito aquilo que falei anteriormente, livro de Atos, nem tudo é normativo. O que significa normatismo? Vem de norma. Então, acontecia lá, é obrigatoriamente acontecer aqui, hoje. Não necessariamente, nem todas as coisas, mas ali sim existia princípios valiosíssimos, onde se aplica sim na igreja, como toda palavra é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a edificação. De quem? Dos santos. Da onde? Da igreja. Que igreja? A igreja local primeiramente. A igreja então perseverava em ensino,
Sem ensino, não é igreja. Pode ser a igreja com o nome que for, Burn para tudo quanto é lado, ou Church para tudo quanto é lado, o que for. Tem que ter doutrina, tem que ter ensino, tem que ensinar a cristandade a viver cristianamente. Se é que é certo falar assim. Doutrina. E aí então tem que perseverar. Uma igreja cuja responsabilidade da liderança é ensinar. Se não está ensinando, ou se está ensinando caca, se está ensinando errado, isso não é igreja. Ela pode ser uma sociedade bacana, eu me sinto bem, outra coisa horrível, né? Eu me sinto bem lá naquela igreja. Olha, Deus está pouco se lixando se você se sente bem ou mal. Ele está querendo saber se lá nessa igreja, Ele, através da palavra dEle e dos servos dEle, está te ensinando a ser melhor para Ele. Ponto final. Esse negócio de se sentir bem é existencialismo, é hedonismo. Se eu não me sinto bem, eu não vou. Se eu me sinto bem, eu vou. Sentir bem com o quê? Pode até ser válido. Não, eu não me sinto bem. Lá só ensina porcaria, tudo errado. Opa, nem eu me sentiria bem. Cai fora desse lugar. Agora, se isso não acontece, você tem que ver o que está acontecendo. Não, lá eu me sinto bem porque as pessoas me batem, as pessoas me colocam para fora, as pessoas não me cumprimentam, as pessoas não me abraçam. Mas o que está acontecendo? É que eu vivo pecando, eu chego na igreja, sei lá, viciado, embriagado, cheio de pecado, e eles sabem, então eles não vão me abraçar mesmo. Eles vão falar, e te exortar em amor, irmão, você precisa se endireitar. Agora, se não é isso que acontece, se falta afeto da igreja, precisa também ensinar a fé da igreja. Quantas vezes eu falo aqui, chega um visitante, você não conhece, você não sabe quem é, não sabe a vida dele, mas dê a mão, seja bem um anfitrião, seja bem-vindo, onde você mora, o que você faz, vasculhe a vida mesmo, nesse sentido. E o que você quer fazer aqui? É por aí, isso é igreja, né? Agora, não caia na narrativa sobre outra questão, de não perseverar em ensino. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, qual a sequência? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. São essas coisas bases, não são básicas. Existe uma diferença entre a palavra bases, alicerces, coisas fundamentais, com a diferença da questão básica. Básica, não, são bases fortíssimas, alicerces que seguram um tremendo de um edifício que você faz parte. Você é um tijolinho, você é uma pedra, você é uma viga, você é um vergalhão ali, você é parte do cimento, da massa. E isso tudo Jesus está edificando. Ele falou, eu edificarei a minha igreja. Nesse sentido, então, a última questão da importância da igreja é orar. Mas eu posso fazer isso em casa. Muito bem, mas é na igreja que começou a prática de orações. Já parou para pensar nisso? A igreja tinha acabado de nascer, Atos dos Apóstolos. Pentecostes desceu. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. E ali começou. E aí veio Atos, talvez 25 anos depois de Pentecostes. A igreja então começa a se estruturar. E elas então, os irmãos, a igreja física, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na santa ceia e nas orações. Orações, ela tem o primeiro sinônimo de coletividade. Eu oro em casa. Aliás, pastor, Jesus falou, quando você tem que orar, vai lá no seu quarto, ajoelhe sozinho entre você e seu pai. Não, mas a questão fundamental de uma igreja orar junto é tremenda. Daí no culto, existe pelo menos 3 orações.
Não é uma liturgia chata, é algo bíblico. Então, nós precisamos ver a importância da igreja, porque na igreja a gente ora. Ora, agradecendo a Deus em ações de graças, ora, pedindo a Deus nas nossas necessidades, ora, confessando os nossos pecados, ora, pedindo para nos santificarmos ainda mais através da doutrina, da comunhão, ora, pelos irmãos, ora, pelas necessidades uns dos outros, ora, para a conversão de outros. Tantas questões que a igreja poderia alistar nesse modelo da igreja primitiva. Não está escrito aqui à toa, amados irmãos. O Espírito Santo aprove registrar através de Lucas, evangelista Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, isso. E perseveravam. Então, nós precisamos ter essa visão, essa consciência de igreja, da importância da igreja e da importância da oração. Há décadas que eu ouço, desde quando eu era seminarista, esse slogan triste, essa frase triste: a reunião de oração na igreja morreu. E parece que é tipo coisa progressista de Satanás, comunista, de que quanto mais fala, vai inculcando, né? Satanás imita Deus, né? As pessoas vão se conformando, vão dizendo, morreu mesmo. Começar de mim, eu não vou. Eu não participo. Né? E nesse sentido, esse que vos fala, assume mais da metade da culpa, porque devíamos promover mais, apesar que tem quarta-feira, o estudo bíblico, também era um momento sempre de oração. Então, não basta só uma coisa, aqui diz que a palavra perseverar, insistir, fazer sempre, todo dia, contumaz, doutrina e ensino. Comunhão, estarmos juntos. Não existe comunhão virtual. Não existe comunhão você em casa. Não existe, né? Não existe ceia virtual, né? Na pandemia, alguns loucos, falsos profetas, davam a ceia pela televisão. Como é que é isso? Mas nem nos filmes de ficção que eu assisti na minha infância era possível isso. A ceia, teleportar, entra ali na televisão, sai lá na sua mão. Sinônimo de ceia é sinônimo de conhecimento, doutrina. Sinônimo de ceia é sinônimo de comunhão, estar junto. Sinônimo de ceia é entender que o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a amada de Cristo que somos nós, está junta para celebrar aquilo que Ele fez através da sua pessoa e obra. E assim a gente ora, a gente agradece, a gente pede, a gente suplica, a gente se alegra, a gente chora, a gente sabe das necessidades uns dos outros. Então, essa questão, eu gostaria que os irmãos considerassem. A importância da noiva de Cristo. Começamos essas pastorais então no mês de novembro, mês de celebração, de comemoração do aniversário da nossa igreja, 12 anos de organização, uma adolescente, e agora finalizando, finalizando. E aqui vai estar tudo isso que eu falei no boletim. Eu quero finalizar com os 2 últimos parágrafos. Amados, a noiva de Cristo na terra não é perfeita. Seu noivo ainda a está edificando, conforme Mateus 16, 18. Por essa razão, não haja como se você fosse bom demais para não se ajuntar a ela. Antes, persevere na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão
e nas orações. Acredite, acredite, não existe nada mais importante na terra do que verdadeiramente fazer parte da noiva de Cristo. Ela é a pessoa mais preciosa da terra. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai Celeste, nós te louvamos pela tua igreja, nós, essa grande e abençoada, santa família, ainda imperfeita, sendo edificada por ti mesmo. A figura de um prédio, de uma obra sendo construída, pedreiros andando, carrinhos de materiais chegando e ela sendo edificada, melhorada, finalizada. Isso está acontecendo e chegará na sua plenitude, na tua volta, quando o Senhor que a está ataviando, enfeitando, limpando, purificando, preparando, receberá, buscará a tua igreja, a tua noiva, para o casamento final, a grande festa, a bodas do Cordeiro. Maranata, vem, Senhor Jesus. E até lá, que possamos cada um de nós viver como a noiva preciosa, importantíssima, bela, graciosa noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos nos dividir em salas de escola dominical. Encerramos aqui também as aulas, a matéria dos catecúmenos, que tiveram um tempo aqui na igreja. Então, os catecúmenos retomam para as suas aulas, completando as lições que ali faltam. Amados irmãos, vocês também que porventura vão nos acompanhar agora ou depois nesse estudo bíblico, mais uma vez que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo com a tua vida. Nas quartas-feiras nós estamos estudando, ministrando as parábolas de Jesus. E especificamente nessa última quarta-feira, devido à falta de irmãos preciosos, que coincidiu de nenhum deles poder estar aqui, não foi gravado, não foi transmitido, né? Então eu decidi ministrar mais uma vez, né? Aqui quem estava da quarta-feira, só o diácono Charles. Então o diácono Charles vai ser duplamente abençoado por ouvir pela segunda vez aqui essa ministração, ok? Mas o motivo é que fique gravado, né, daqui para a volta de Jesus, se também o anticristo não, na permissão do Senhor, cortar, para que outros possam ouvir. Então é importante um estudo que começou, ter uma sequência e um fim, e eu entendo que essa oportunidade de deixar registrado é bênção, né? Para ouvir, repassar e, enfim, compartilhar a palavra de Deus.
Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Faremos a leitura a partir do verso 7. Vamos lá, estão preparados os irmãos com as suas Bíblias abertas? Diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Daí identificarmos esse texto como parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Até aqui. Só acrescentando também, o presbítero Caio vai ser duplamente abençoado. Ele estava aqui na quarta-feira passada. Amados, temos aqui então essa parábola. Aqueles que não estão acompanhando esses estudos de quarta-feira, nem aqui, muitos, ou talvez no que está gravado, não sei quantos, só sei lá os likes que tem, os comentários, nenhum que tem. Parábola é uma expressão, ela dá o sentido e o significado de se contar uma história fazendo uso de algo que era comum a todos, algo que era plausível de acontecer, situações talvez cotidianas, corriqueiras, diárias do tempo de Jesus e também do nosso tempo. Era uma forma de ensino que foi startada, que foi iniciada quando os fariseus interpelavam Jesus, sempre o criticando, sempre pegando no pé, e ele então falou assim: tá bom, agora eu passo a ensinar só através de parábolas, para que aqueles que não me consideram, aqueles que não querem entender, essa que era a verdade, não é que eles não entendiam, não querem me entender, não entendam mesmo. Mas nesse ato também eu vejo que o Senhor Jesus não foi incoerente, mas agiu de misericórdia, porque aqueles que o ouviam passaram a ficar mais curiosos ainda, a prestarem mais atenção. Opa, essa história eu conheço, eu já fui num casamento, eu já passei por isso, eu já fui o tolo de querer o primeiro lugar ou ficar perto lá das guloseimas. Ah não, eu sempre sou humilde, eu quero me esconder, eu fico lá naquelas mesas mais distantes, né? Eu não quero aparecer, isso eu sou sincero. E aí eu também coloco um terceiro
espectro. Não, eu quero mesmo aparecer, eu quero ficar lá, sair na fita, nas fotos. E aquele que também que quer ficar muito distante, falsa humildade. Não, eu não quero aparecer, mas se me chamar eu vou lá pulando e saltitando. Enfim, existe gente para todo jeito. Existe gente para todo jeito. Então, essa é uma parábola, mais uma, referente a um casamento, que até mesmo no nosso tempo pode acontecer. Ontem eu estava ouvindo, perdi o som de madrugada, aí eu peguei lá e ouvindo John MacArthur. E ele falando em um sermão que tinha o seguinte título: O que Deus quer que eu seja. E ele começou o seu sermão dizendo: olha, a palavra de Deus, ela é tão acertada, ela é tão santa, ela é tão maravilhosa, ela é tão aplicável, ela é tão atual, que não dá para ouvir ou entender o que Deus quer que eu seja, sem crer nisso, sem estar atento a isso. Nós temos aqui uma parábola, proferida talvez há 2000 anos atrás, que se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. Casamento acontece em todas as culturas. Festa tem quase em todas as culturas. E esses tipos de gente, de querer ser o primeiro, né, como os jovens diriam, está na janelinha, chegou agora, aquelas coisas todas, também acontece hoje. Então, amados, ouçam com reverência, com muita atenção e muita alegria, como a palavra de Deus é maravilhosa, amém? Ela é maravilhosa. Então vamos tomar isso aqui, não para o outro, vamos tomar isso aqui para nós, sempre para nós. Eu tenho sempre essa responsabilidade, esse temor e tremor. Eu leio a palavra de Deus, eu estudo a palavra de Deus para pregar a palavra de Deus. Se ela não falar comigo primeiro, eu sou um hipócrita, eu sou um falso profeta. Precisa falar comigo, para que de tal forma, falando comigo, possa falar com aqueles que me ouvem, aqueles que Deus colocou sobre a minha precária responsabilidade de compartilhar. Então, fiquem comigo nisso. O contexto imediato aqui é que Jesus parece ter sido convidado por um dos principais fariseus, para comer, para ter esse lanchinho, ou mesmo um banquete, né? Um principal fariseu não ia dar lá só pão com vinho, não que fosse mal, mas era um banquete, era um dia especial, sábado, onde não se trabalhava. Talvez, não sei o costume deles lá, se festava, fazia um lanche especial, mas Jesus parece ter convidado. Ele não foi bicão, não entrou na casa desse principal fariseu à toa, né? Foi chamado. E ele então, Jesus, interpela os intérpretes das leis e os fariseus que estavam naquele encontro, naquele banquete, naquele lanche bacana, perguntando se é lícito curar no sábado. O contexto imediato anterior dessa parábola, se é lícito curar no sábado. Como eles não responderam nada, Jesus curou um camarada que tinha uma doença, um hidrópico. O que é um hidrópico? Nem você sabe, eu ia perguntar para você. Um hidrópico é alguém que provavelmente tem problema nos rins, não consegue sintetizar os líquidos, a água, e isso incha o seu corpo, alguns incham mais a barriga, fica inchado, problema renal, vamos resumir nesse sentido. E às vezes isso é visível. Jesus, sendo o médico dos médicos, o Senhor do corpo, o Criador da vida, do ser humano, já bateu o olho e falou: esse cara aí está com esse problema. E ele então fala assim: é lícito curar no sábado, porque ele já tinha intenção de curar o cara.
E parece que esse podia ser um convidado ou alguém da casa. O filho, talvez, do fariseu, não sei. A Bíblia não fala. Mas o que um doente estava ali fazendo uma festa? Devia ter sido convidado, e devia ser alguém importante. Devia ser do círculo ali, desse principal dos fariseus. E Jesus, então, nunca dá ponto sem nó, né? Jesus, no bom sentido, Jesus era astuto, uma raposa, no bom sentido. Ele era o Senhor, né? Então ele já joga uma para colher outra e encurralar a turma. É lícito curar no sábado? Claro que não, na cabeça, na resposta imediata deles. Ah, não é? Ah, tá bom. Aguarde aí que vai outra pergunta. Isso está... Acompanhe comigo, volta para a sua Bíblia. Volta para a sua Bíblia. Tem a Bíblia em mãos. Eu vou começar a ser chato. Se você não estiver lendo a Bíblia, eu vou falar para você ler. E eu percebo quem está lendo, quem não está, quem está com a Bíblia, quem não está, seja no tablet, celular ou coisa. Vou pedir, hein? Não sei o nome de todo mundo, mas eu indico, falo, lê para nós. Esse cara é chato, nunca mais volto. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. É o que esses caras faziam. Eles queriam pegar o Senhor Jesus na encruzilhada. Eles queriam pegar o Senhor Jesus de todo jeito. E ele só se estrumbicava. Verso 2. Ora, diante deles se achava um homem hidrópico. Não foi por acaso. Senhor Jesus, é outra coisa que a gente tem que considerar aqui, não vou falar muito, senão não vamos chegar no fim. Ele é Deus. Sentou na frente do hidrópico. Ele já escolheu, ele já sabia antes de chegar. Ele já sabia tudo o que ele ia fazer ali, quem estava ali, quem não estava. É o Deus onisciente. Doutrina dos atributos de Deus. Nunca esqueçam. Opa, é mesmo, pastor? Ele sabe tudo, ele sabe o que você vai fazer daqui a pouco, o que você fez antepouco. Sabe? O que você fez durante a semana inteira, ele sabe. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, então, estão pegando aqui principais fariseus e intérpretes da lei. Tinha ali saduceus, os caras, os doutores das bibliotecas, eles estavam lá. Então não era uma festa só de pão e vinho, era algo, né? E ainda mais um dos principais fariseus vai dar lá, não, era um coquetel bacana ali, eu penso assim. Perguntou-lhes, aí não perguntou nem para o fariseuzão que supostamente possa ter convidado ele, ou sei lá. É ou não é? Pergunta de Silvio Santos, é ou não é? Curar no sábado, do nada, e era um dia de sábado, e eles estavam festando. Foi igual o coitadinho do Nicodemos. Jesus, mestre, como é que faz para ser salvo? Quer saber, Nicodemos? É necessário nascer de novo. Ficou feito barata tonta. Jesus, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Tudo falso, né? Safados. Nada disseram. Falei, vixe, essa pergunta... Talvez um ou outro ali pode ter percebido, cara, esse cara é um rabi errante, diz que ele é curandeiro, e na frente dele está o meu filho hidrópico, não pude deixar em casa, não, sou viúvo, sei lá. Nada falaram. Nada disseram. Assim age todo pecador,
quando não tem o que falar a respeito de Jesus, ou fala bobagem ou fica quieto. Vocês viram a entrevista do Elon Musk? Lá num canal lá, meio doidinho, que se diz cristão, ou estão zoando, coisa. Mandaram a pergunta para o cara ao vivo. E aí, você aceitaria Jesus agora? Veja bem, olha, depois vocês assistem lá, que vocês que gostam de curiosidade, eu não fico procurando isso, veio lá e eu assisti. Mas eles aqui não responderam nada, nadinha. Eles, porém, nada disseram. E, tomando-o, quem? A literária de Lucas, ela é sutil, tá? Ela não fica dando detalhe para chegar no finalmente. Então, você já tem que estar lendo, por isso que tem que ler a Bíblia, não ficar olhando para cima, tem que ler a Bíblia, veja, falou assim, ele estava falando do hidrópico, então tomando quem? Os fariseus? Não, o hidrópico, tomando, aqui dá a entender na língua grega que, pondo a mão nele, abraçando, algo assim, curou e despediu. Está curado, vai embora. E nós não podemos entender que ele fez isso no particular, que ninguém viu. Mas como que se vê a cura de um hidrópico? Ele murcha? Fazendo, não sei. Mas Jesus tomou uma iniciativa, foi até ele e ele ficou curado. Com certeza o semblante, o rosto, alguma coisa ali aconteceu e ele saiu feliz. Ou esse despediu, foi lá e voltou e ele continuou na festa. Não vou entrar mais nesse detalhe. A seguir lhes perguntou, voltou para os fariseus, ou seja, eu acabei de curar alguém no sábado. Ele voltou para os fariseus. A seguir lhes perguntou, qual de vós, escribas e fariseus, principais que estão aqui nessa festa, se o filho, olha que interessante, né? Sutil, né? O filho, falei que podia ser algum parente de algum dali. Se o filho ou o boi cair num poço, boi, o Senhor Jesus usou o coisa da criação mais caro que tinha, um boi. Não usou uma ovelha, não usou um boi grande. E os caras gostavam, eles tinham posse. Um boi, né? Cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado. Quebrou a perna dos caras. E aí de novo os covardão, a isso nada puderam responder. Então o contexto imediato, que já tiramos algumas lições aqui, entendemos, é esse dessa parábola. Então, amados, de forma geral, nós aprendemos nessa parábola uma grande lição, que ainda não entramos, mas já adianto aqui. Lição de humildade, lição de postura e atitude bem rara entre os líderes religiosos do tempo de Jesus, e não me arrisco a dizer no tempo de hoje. Eu lembro de um irmão que está aqui conosco, sentado aí, ele, nas peregrinações dele, diz que estava numa igreja, de um bacanão aí, não sei como chama esses caras, midiático, né? E aí pediu para falar com ele, até hoje ficou no vácuo esperando, né? Um cara que fala aí que a Bíblia tem que ser reescrita. Acho que ele lembrou agora. Aqui, verso 7. Reparando como os convidados escondiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Jesus não deixa barato.
Esses camaradas, então, nesse banquete, que já tinha acabado de acontecer um milagre, que o Senhor Jesus fez pergunta para eles e eles covardemente não quiseram responder. Hora que chegou o momento de, vamos comer aqui, gente, os canapés lá, as coisas, sentar à mesa. Esses camaradas, né, com aquela tremenda etiqueta, educação, né? Parece que ia acabar o mundo, parece que a comida ia acabar, ou querendo buscar os primeiros lugares, e Jesus reparou e falou assim, já esperava, né? Eu já sabia, né? Ele é onisciente. Esses convidados tomaram os primeiros assentos, os melhores assentos. E eles tinham sido convidados. Lembre lá, lemos o texto antes. Geralmente a forma de uma mesa, que não era mesa, era talvez uma mesinha baixa, com uma esteira, onde eles estendiam ali todas as comidinhas. E ali o camarada pegava, sentava, dobrava a perna ali, ficava ali, e de lado pegava as coisas, conversava com o outro, conversava ali, né? Não existia propriamente cadeira, igual nós temos hoje no nosso mundo ocidental, e era em forma de U. Está entendendo aqui? Em forma de U. Vamos fazer o U assim, o U de cabeça para baixo. Aqui provavelmente ficaria o anfitrião, dali ele veria todos, perfeito? Então os melhores lugares desse U, estão vendo o desenho do U aqui? Os melhores lugares desse U seriam os imediatamente paralelos à ponta dessa mesa, um U de ponta cabeça, e aqui, seriam os melhores lugares. E eles disputaram. Provavelmente, se fosse essa mesa, que era o costume da época, e Jesus olhou, tudo uma cambada mesmo, né? E daí startou, né? Claro, de novo, onisciência, já estava tudo preparado, ele já tinha essa parábola no coração, essa ilustração, ele conta essa parábola para esses, tá bom? E a parábola, verso 8, 9. Quando por alguém fores convidado, está vendo? Vocês foram convidados nesse banquete, seus sem educação, para um casamento. Não era um casamento, mas era ali a festa de um grande principal fariseu. Não procures o primeiro lugar, ou os primeiros lugares, né? Então, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, e tem, até hoje, não se compara aos padrinhos, de jeito nenhum, não se compara ao pai e à mãe da noiva, de jeito nenhum, vindo o cara que te convidou, o anfitrião, o dono da festa, e também a ele, esse, que é o convidado especial dele, junto dele, e te diga, dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar outro lugar. Que mico! Graças a Deus nunca enfrentei isso. Na modéstia, enfrentei o contrário. Fui sentar em outro lugar e falou, vem mais para cá, pô, tá turma daqui e tal, né? E quem foi me buscar foi o convidado, era uma festa de aniversário. Aqui, olha que situação. Estou lá, estou com a família toda e tal. Que lugar, hein, mulher? Ô, filho, a comida está ali perto, ó. Os noivos, a gente já vai até sair na foto. Pensou? Chega o dono da festa, o convidado, o noivo, sei lá, o dono da festa, chegou, fulano, você está bem e tal? Então, esse lugar está reservado para ele aqui, ó. Ele é meu tio querido, veio lá
das Guararapes, não sei o que lá, é o lugar dele. Eu não estava reservado dentro, mas eu estou falando, você pode ocupar outro lugar? Caramba! Ô mulher, demos mal, ô filho, vamos levantar, rapaz, aqui já está tão, já pegou os Guaraná, já detonou tudo. Jesus estava falando isso. Jesus estava falando isso. Olha que confusão. Primeira lição aqui para ele: seja humilde, não se ache. Graças a Deus, né? Hoje nos casamentos mais modernos está lá, reservado, família tal, reservado noivos, reservado padrinhos, reservado pais, né? Mesmo assim, né? Aquele arco de reserva, vamos sentar perto do arco. Sai dessa. Não seja guloso, só porque a comida pode estar ali perto, ou porque você não quer andar, sei lá, seja modesto. Não chegue atrasado também, muito não. Senão você é o importantão. A noiva já chegou, o noivo já chegou, e você está chegando. Estão me vendo aí, gente? Estou chegando. Tem gente que tem isso, parece, na cabeça, até na igreja. Na igreja aqui paga mico. Se eu tivesse que chamar a atenção de cada um que entra atrasado, nesse sentido, fica ruim. A gente não faz. Mas numa festa também não faça. Então, nesse aspecto aqui, Jesus está falando, isso pode acontecer. Levanta aí. Não é teu lugar. Levanta aí. E aí todo mundo do casamento, olha lá, que ele está no primeiro lugar. Tem que levantar e agora procurar outro lugar, que já está tomado, os melhores. Vai lá para o último, lá no fim, na perna do U de ponta cabeça. Só vai ver quem está do lado dele, quem está na frente, né? Eu acho que até é estratégia também, lá na ponta dá para ver quase que todo mundo, menos os da sua banda. Jesus, nessa parábola, ele não estava considerando a falta de daqueles que disputavam os melhores lugares, não é esse o caso. Mas a falta de humildade. Jesus orienta para que tivessem uma atitude de humildade, não se achassem mais do que ninguém, porque quando a gente faz isso, se é que você alguma vez, espero que nunca tenha fez, você se acha. É a mesma coisa buscar a melhor vaga no estacionamento, aqui, e entra no lugar do idoso, do cadeirante. Está cheio no shopping, gente irrespeitosa, gente que se acha, gente que faz isso é para o mundo, isso é para ímpio. Eu já arranjei briga com isso. Desceu lá, uma mulher lá, eu falei assim, senhora, boa tarde e tal, desculpa, a senhora é aleijada? A senhora ocupou a vaga de um cadeirante. Desculpe, eu de repente nem vi. A senhora trouxe algum cadeirante, agora está estacionando aqui? Até vale. Não quero saber de você, não. Eu estaciono onde eu quero. Fui lá, denunciei. Não valeu de nada, mas eu fiz a minha parte. Estava roubando o lugar ali de alguém que precisaria. Ou um idoso ou um cadeirante. Faz isso aqui, hein? Se souber, leva para a disciplina do conselho. A falta de humildade, o se achar, o pensar que é melhor do que os outros, o se aproveitar. Desculpa, jeitinho brasileiro, não serve para crente, não serve, de jeito nenhum. Então é melhor que você não faça isso. E, como Paulo disse, considere uns aos outros melhores do que você. Não se ache. Não se ache. E não seja falsa humildade também. Tem gente que usa de falsa humildade, é nojento. Não faça isso. E até mesmo, não, minha esposa está manca, eu estou manco, aconteceu um acidente, aí você chega num lugar desse, sem problema, fica lá mais perto, grávidas, com criança, não sei, as leis existem para isso. Sabe quando eu brinco lá nas nossas
festas de comunhão de bem bom, de comida, eu brinco com os adolescentes. Adolescentes, se sobrar, come alguma coisa. É exatamente isso. Eles são importantes? Claro que são. Amo os adolescentes, preciosos. Trabalho com eles toda terça-feira. Agora, isso não faz deles mais importantes que a senhorinha mais velha, a mamãe grávida, o senhorzinho que tem alguma situação. Não fazem. É em pé que eles têm que ficar no trem, no metrô. Minha esposa já cansou de ver, né? Ela pega trem, metrô. Gente sadia, ocupando lugar de cadeirante. Ainda bem que Jesus lida com a minha ira. E que eu não uso tanto trem, nem metrô. Mas é essa a ideia. Verso 10. Jesus então dá um contraponto. Jesus fala, olha, em vez de vocês fazerem isso, façam isso. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar. Para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, vem aqui mais perto. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convidados. Talvez isso não aconteça, porque não tem mais lugar, e o anfitrião, o dono da festa, ele é tão educado, que ele não vai fazer esses deseducados, ou esses que se acham, pagar esse mico, não vai causar esse coisa. É difícil, dá vontade, é difícil, principalmente se tiver lá, reservado. Bom, já vi também, em festa de casamento crente, estava lá a plaqueta reservado, pega a mulher, pega. O desgraçado, banana de pijama, mandou a mulher pegar. Pegou, rasgou, botou no bolso. Não está mais reservado. Vamos sentar aí, gente. Meu Deus do céu. Não, isso não acontece. Claro que acontece. Eu já vi. Mas enfim, mesmo que o dono da festa não vai lá e tira um do lugar e bota você no outro, ele pode ir lá. Falou, pô, cara, você sentou tão longe, você está aqui, vim aqui te cumprimentar. Aí os outros só estão olhando assim, ó. O dono da festa, o noivo, a noiva. Onde ele está indo? Ele está vindo aqui, está vindo quando eu está lá indo falar com o amigo dele. Honra. Os soberbos serão humilhados. Salomão aplica esse princípio no seguinte, Provérbios, 27, Provérbios 27, 2. Seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Sabe alguém que fala muito de si? Você já encontrou alguém, conhece alguém, ou você mesmo, que fala muito de si? Onde o pronome pessoal, como é que chama? Conjugação eu, é o primeiro, primeira pessoa. Eu, parece aquelas gaivotas, eu, tudo eu. Irmão, me deu uma dor aqui, tal, estirei a virilha, me arrebentei. Eu também já tive isso, também. E aí ainda eu peguei, bati, quebrei a cabeça. Ainda eu peguei, Cara, eu falei de mim. Uma vez, você já falou 3 de si mesmo. Interessante, né? Mas talvez você nunca experimentou isso. Ou nem percebe. Ou espero que não seja igual. Seja outro que te louve, não fique se louvando, não fique se achando. Ou você tem que apresentar o seu currículo vitae, sei lá, para alguém, é seu emprego, apresenta e apresenta tudo, não deixa faltar nada. Mas se garante em tudo que você está apresentando também. Esse é o momento, essa é a hora. Diga a verdade e prove ali.
sem problema nenhum. Agora, sabe, o mundo age assim. O mundo quer esse confete e acha que isso tem alguma vantagem. Dá até resultados, mas resultados que logo vão ser desmascarados. Jesus reforça esse princípio no verso 11, dizendo: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Talvez aqui, pegando o outro princípio que o Senhor Jesus apresenta, lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, Mateus 5, é isso? Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia, Mateus 5. Aqui, com todo um cunho e ensino e princípio espiritual e escatológico, mas é a mesma coisa. Aqui existe humilhação e glória, existe dependência, existe não se achar, existe não se justificar, não se achar melhor. Mateus 5. Verso 3. Leia comigo, por gentileza, todos juntos. Bem... Ah, pastor, nada a ver. Não, o princípio daqui. Vou falar o que é o ensino aqui, do que nós acabamos de ler. É você e eu não se achar merecedores de céu. Você e eu não se achar merecedores de serem aprovados por Deus. Isso é falta de humildade. Isso os idólatras, religiosos idólatras têm. Eles fazem para ser salvos. Eles fazem para se manterem salvos. Vão tudo para o inferno, infelizmente. Bem-aventurados humildes, porque não se vê em si mesmos nenhum mérito consequencial para serem salvos, para serem aprovados, para ouvirem: venha, benditos do meu Pai, para serem perdoados. É o mesmo princípio, princípio de humildade. Quem se acha melhor que alguém, dificilmente tem resiliência para aguentar críticas verdadeiras, ou até mesmo falsas, observações verdadeiras, ou até mesmo falsas. Certo que quando as coisas são injustas, a gente tem que até, em amor pela pessoa, esclarecer: a sua visão, a sua convicção a respeito de mim ou de alguém está errada, está incompleta. Não foi bem assim, não é bem assim. Você que entendeu dessa forma, você que quis entender dessa forma. Então, para você não continuar pecando contra o trem ou contra mim mesmo, eu te esclareço: é isso, isso e isso. Podemos fazer com toda a humildade, não deixar a pessoa no erro, não deixar a pessoa no pecado, não deixar a pessoa pensando algo que não é próprio seu e nem dela. Amados, de forma bem apropriada, as mesmas palavras, elas se encontram também na conclusão de uma outra parábola que nós já vimos, né? A parábola do publicano e fariseu. Publicano, cobrador de impostos, como Zaqueu, e fariseu, o top dos tops dos religiosos da época, onde descreve nessa parábola de Jesus, Mateus 18, 14, que o fariseu entra no templo, entra na sinagoga, e está lá: Senhor, eu sou o cara, eu dou o dízimo, eu não peco, eu oro tantas vezes, eu sou o merecedor. E lá no fundo, o publicano, pecador, tratado, feito pessoa não grata entre os judeus e os fariseus, pior ainda,
batia no peito, não usava nem levantar a cabeça, e clamava: sê propício a mim, pecador. Jesus pergunta, quando termina a parábola: quem saiu do templo aprovado por Deus? Esse ou aquele? É o mesmo princípio. Mesmo princípio. Veja também Provérbios 29, 23. Provérbios 29, 23. Alguém quer ler ou quer que eu indique quem vai ler? Provérbios 29, 23. 23. A minha versão é diferente, tá? Tá bom. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Lê de novo, por gentileza. Devagar. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Bacana, essa tradução também. A tradução nossa da Almeida é: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Olha que legal. Mesma coisa. Jesus observou esses caras disputando lugar ali, feito coisa feia. Tiago 4,6. Quem lê? Tiago 4,6. Vai lá. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste. Deus despreza. Deus humilha. Essa é o que quer dizer aqui Tiago. Amados, assim, dezenas de personagens bíblicos, por sua humildade, foram exaltados. Pense aí nas suas leituras, nas suas lembranças dos personagens bíblicos, tanto Velho Testamento como Novo, por atitude de humildade, foram exaltados. Alguém quer dar um nome? Esse mesmo, amada irmã, José. Esse foi o cara. Esse foi o poço de humildade. José. E sofreu, hein? Acho que é um dos dramas, de uma das histórias mais dramáticas da Bíblia, do Velho Testamento. Odiado pelos irmãos. E alguns pensam que José se achava porque ele ganhou a túnica talar, bonitona do pai e tal, né? Não, ele era, nesse sentido, sim, entendam-me, um bocó inocente. Ah, o que eu ganhei! Olha que bacana, o pai me deu. Olhar de ódio. O pai te deu, não me deu. Eu merecia. Eu sou melhor. Eu sou o mais velho. Começando com Rubens. Aí o segundo, o terceiro e o quarto, até chegar em José. Você é filho da amadinha, né? E nós somos filho da parideira. Essa roupinha aí, te odeio, José. Vou matar ele? Mata. Como? A gente faz alguma coisa. Joga ele no poço. Aí não tiveram coragem de matar, viram que estava passando uma carruagem. Tudo providência de Deus. A história de José é a clara providência gloriosa do Senhor. Tira ele do fosso e vende lá para a caravana medianitas. Quem? Fala alto, filha. Não, uma caravana que estava indo para o Egito. Lá ele foi preso, foi escravizado primeiro, depois uma louca depravada tentou dormir com ele, ele foge, aí ele vai preso, é humilhado, mentira em cima de mentira,
nunca blasfemou contra Deus, não tem registro. O que está acontecendo comigo? Não tem. Ali deu revelação de sonhos, chegou um momento certo, na providência de Deus, interpretou quem ia morrer, quem ia viver. Depois ajudou Faraó a salvar o Egito, e a salvar toda a terra, e a salvar o seu próprio povo. Quando lá no final, ele fala para os irmãos, que ele podia mandar matar tudo. Ele fala assim, não, Deus foi misericordioso. Deus me fez chegar aqui antes de vocês, para salvar vocês. Sejam bem-vindos, meus irmãos. É aqui que nós vamos morar. História linda, linda, linda. O desenho da DreamWorld, fazendo propaganda aqui. O príncipe, não, o rei dos sonhos. Pai que ainda não assistiu com o seu filho está em pecado. O rei dos sonhos, está anotado aí? Assiste. Coisa maravilhosa. Meus filhos assistiram 32, 36 vezes, eu gosto desse número. Um sabe até cantar todas as músicas do desenho. E lindo, lindo, lindo. Dezenas de personagens. José, Armamieco, lembrou muito bem. Davi, alguns reis de Judá, né? Rei Asa, Josias, Ezequias, Josafá, né? Jó, profetas como Jeremias. Que esse cara foi humilhado, preso numa jaula, a jaula desceu num fosso de lama, ficou com o joelho e a cintura na lama, gritava lá, pedia água, nada, espancado, humilhado, foi exaltado. Isaías e vários outros. Ana, mãe de Samuel, que humildade dessa mulher. Ela no templo orar todo dia. E aí um bufão, um falso profeta. Está bêbada, mulher, para com isso. E ela estava orando por um dos profetas mais grandiosos que a Bíblia já teve, Samuel. Maria, mãe de Jesus. Olha que humildade. E é claro, o nosso Senhor Jesus foi o principal, né? O maior exemplo de humildade. Abre lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Passa o microfone para quem for ler, por gentileza. E os que já leram não podem ler mais. Filipenses, capítulo 2, verso 1 a 11. Erga a mão que o microfone chega ali, irmão Jadson, vai ler. Filipenses, capítulo 2, do verso 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Dá ênfase agora, irmão Jadson. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, si mesmo se humilhou, tornando-se obediente
até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilhoso. Você não se emociona olhando para o Rei do Universo, Criador de tudo, todas as coisas, a ponto de se humilhar dessa forma, sendo o que ele era? Só se ele fosse um tipo Deus dos gregos, do Olimpo, sei lá, que eu me humilhar, eu descer lá na terra, morrer por esses mortais, meus filhos, né? Só o Deus do cristianismo, na pessoa do Filho, agiu assim. Nenhum outro líder de religiões que existem na terra fez isso. Buda não fez isso. Maomé não fez isso. Confúcio não fez isso. E outros que você quiser pensar aí. Interessantíssimo, né? Assim foram também os apóstolos de Cristo, né? Paulo, sendo que era, pense em Paulo, sendo que era, ele considerou tudo como refúgio, titica de galinha, esterco, em comparação à graça e o conhecimento de Cristo. Aquilo que ele conhecia de Velho Testamento, das leis, dos mandamentos, das tradições, tudo, e ele era o cara. Paulo era doutor pós. Ele falou, isso é esterco. Comparado com o conhecimento que eu tenho hoje a respeito de Deus, de Jesus, isso é nada. Isso é nada. E ele foi humilde. Texto dessa noite, já dando spoiler, Romanos 12, verso 3. Romanos 12, 3. Escrita de Paulo. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Só leitura mesmo. Eu sempre tenho esse dilema e tensão com os meninos que fazem a mídia. Meu filho, Biel, Isaac, qual o título, pastor? E eu já tenho um título aí, eu mudo o título, aí eu volto no título, eu falo, não, vai confundir, na intenção de melhor querer comunicar ou chamar atenção para as pessoas ouvirem, né? Como que foi o título nosso? Os primeiros lugares, a palavra de Jesus, não se ache. Eu queria só, não se ache, né? Mas aí ia quebrar a sequência das parábolas de Jesus. Porque o que tem gente que se acha, tem gente que se acha tanto, que se acha que é alguém que não é. E o mundo é o ambiente para isso. Faz de conta que você tem um garotinho, e ele gosta muito de futebol. Ele vai se achar que ele é quem? Ele mesmo? Você, perna de pau? Ou ele vai se achar que é o Neymar, sei lá, se ainda joga, essas coisas? É ou não é? Ídolos, referências, e muitas vezes referências só naquilo que essa pessoa faz, mas não no caráter, não no relacionamento que ele tem com as pessoas, não na piedade, mas sim na ostentação.
É isso. Não está ensinando a ser humilde. Baixa a faixa. Vai ser você mesmo. Tudo bem, você pode até se espelhar em alguém, mas escolha bem. Entende a filosofia que o mundo traça? E isso está incutido, infelizmente, muitas vezes em todos nós. A moda está aí para isso. A moda, a arte tem o seu lugar. Mas que é um se achar, né? Se eu uso a roupa tal, se eu uso a marca tal, se eu uso a tendência, eu estou na fita, estou aí. Mas se não, eu não estou. Não estou falando aqui para ninguém andar feito caipira. Esse era o termo que a gente usava lá no interior. Já me chamaram de muito de caipira, né? Eu uso camisa xadrez, essas coisas. Antes eu usava botina, daí deixei. E era aquelas botinas de jeca ainda, mandava fazer e tal, era bacana. Estou falando para ninguém andar mal vestido, mas assim, pensa bem. E não só também essa questão de corpo, de vestimenta, mas de tudo. Paulo, então, aqui, sendo fariseu, doutor das leis, cidadão romano, com sabedoria acima da média. Eu passei aí no zap, né, o doutor... Fala aí, doutor. Doutor o quê? Luigi? Peruíde. Você teve aula com ele, Que legal. Ele falando sobre QI. É humilhante, mas é a realidade do Brasil. O QI de Paulo aqui devia ser uns 170. E ele podia então ser arrogante, podia se achar melhor que outros, podia se gloriar de si mesmo. Morreu na cadeia, decapitado, espancado, passou frio, passou por todos. Ele relata lá aos irmãos das igrejas: eu passei por isso, em naufrágio, ninguém mais que eu, em surra, ninguém mais que eu, em humilhação, em cadeias, ninguém mais que eu. E eu sou fariseu dos fariseus, sou cidadão romano. Ninguém era um cidadão romano assim fácil. Assista o filme Paulo, tremendo, tremendo. Ele diz lá no verso 14 e 15 de Gálatas 6: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Você quer se orgulhar, você quer se achar, amado irmão? Eu e você, juntos, podemos, sendo nova criatura. Só que agindo como nova criatura. E o agindo como nova criatura, falta de humildade não está incluso. Se achar, não está incluso. Querer os primeiros lugares e achar que merece, não está incluso. Maravilhoso. Amados, a humildade é uma virtude que está ao alcance de todo e verdadeiro crente. Quando Jesus te salva, me salvou, te salvou, já é por um processo de humilhação. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que coisa horrível! Ele nos deu vida, nos ressuscitou espiritualmente, nos fez novas criaturas. Nós que não éramos da família de Deus, agora aproximados em Cristo, fomos feitos família de Deus.
Nós que éramos filhos da ira, filhos das trevas, servos de Satanás, agora servos de Cristo, filhos de Deus. Não dá para a gente achar. E eu não estou falando aqui e eximindo uma questão de respeito. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. Não é essa a questão. Mas é bem isso que Paulo coloca aqui, ó. Não pense cada um além do que convém, além do que Deus deu, além do que Deus dotou. E logo em seguida lá, ainda no spoiler, não vou entrar nessa área hoje à noite, tem os dons, todos os dons ali, que Ele deu a cada um. É certo que todos nós temos aqueles dons, mas alguns ressaltam em cada um de nós. E não é o dom daquela garotinha que fala, eu tenho um dom, pastor, qual é o dom? É dançar no culto. Dançou, não vai dançar nunca no culto. Pelo menos aqui não. Ah, eu tenho esse dom, então vai com o seu dom para lá. Antes, devemos ser humildes, reconhecer que apesar do que éramos e somos pecadores, mas agora redimidos, perdoados, antes longe, inimigos de Deus, agora aproximados e reconciliados por Cristo e por meio dele, feitos agentes da reconciliação. Você não consegue ser um agente da reconciliação se você não for humilde. Antes amigos das trevas, agora filhos da luz, feitos amigos e filhos de Deus. Antes exaltados temporariamente pelos homens, agora glorificados em Cristo eternamente. Amém.